Segundo case. Pregão eletrônico realizado pelo portal Comprasnet. A empresa enviou um pedido de esclarecimento sobre uma cláusula com critério inócuo, aquele de identificação, já vou explicar o que é isso. Recebeu como resposta um manual do portal Comprasnet, demonstrando que o sigilo da proposta seria mantido até o encerramento da etapa de lances. A empresa participou, venceu, contudo foi inabilitada por descumprimento da cláusula questionada. Eu vou ler aqui a cláusula para vocês, gente. É a 9.1.3. Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo descrição complementar, folders, prospectos, declarações, não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a identificação do licitante. A empresa que participou, ela verificou isso, mas está atenta, ela já sabe que o portal do Comprasnet está adequado ao novo decreto do novo pregão eletrônico. Então, o Comprasnet, para quem não sabe, embora você faça lá o cadastramento da proposta e junte a documentação antes, né, de abrir a sessão, isso só vai ficar disponibilizado para o pregoeiro, para o público e para os demais concorrentes quando terminar a etapa de lance. Ou seja, o Comprasnet já está adequado para garantir o sigilo da proposta. Então, essa licitante, ela fez o questionamento, o pregoeiro aí foi um pouquinho negligente, não respondeu da maneira mais clara possível, ele só mandou um e-mail para a licitante dizendo: acesse esse link e verifique o esclarecimento para o seu questionamento. Era um artigo. Nesse artigo, no final, ele conclui que, como o Comprasnet já está adequado, mesmo que seja identificado na proposta, o pregoeiro não vai ter acesso a essa identificação antes do encerramento da etapa de lance. E ela participou, fez dessa forma, ela juntou toda a proposta em papel timbrado, porque ela sabia que o pregoeiro não ia ver, ganhou, só que ela foi inabilitada. Não é que alguém, um concorrente, foi lá e recorreu. A própria comissão recusou a proposta dela. Qual a medida mais adequada nesse caso? O que vocês entendem? Qual a medida mais adequada? Vamos abrir a enquete? Ô, Gi, vamos pedir para o pessoal responder aqui no chat? Pode ser, sem problema nenhum, claro. Tá. Vamos ver o que a maioria fala. Isso. Qual seria, gente, a medida mais adequada? O questionamento, impugnação, um recurso ou nenhuma das alternativas? Recurso. A Edna ficou com medo. Não tem pegadinha não, Edna, nessa. Foi só na primeira. Recurso. Acredito que o pessoal está aqui mais em recurso. Isso. A maioria foi... todo mundo que se manifestou aí, se manifestou pelo recurso. O Edson está colocando aqui recurso por último mandado de segurança. É isso mesmo. Já estou adiantando, gente. É isso mesmo. Nesse caso aqui, cabe recurso. Recurso administrativo, né? Opa, pulei aqui, ó, a tela. Como aqui é um exemplo clássico daquela questão dos momentos que eu disse para vocês. E no momento adequado, a empresa fez o questionamento, ela foi orientada para um questionamento, a resposta integrou o edital, vinculou a todos. Então, é completamente arbitrária a inabilitação dessa licitante. Cabe recurso administrativo e, no caso de manutenção da inabilitação dela, cabe mandado de segurança. É o que eu sempre digo, infelizmente, cabe mandado de segurança, mas nem sempre uma empresa de pequeno porte tem condição financeira de se utilizar desse recurso. Então, muitas vezes, embora caiba, a gente acaba não usando. Mas, nesse caso, é recurso administrativo. Vamos para o terceiro caso. Gente, não tem mais pegadinha não, tá? Vamos falar de um pregão eletrônico realizado para a contratação de empresas prestadoras de serviços médicos. A empresa interessada, ela verificou no edital a seguinte exigência.
relação das instalações, do aparelhamento, do pessoal técnico especializado adequados e disponíveis para a realização do objeto ora licitado, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos acompanhados de declaração formal do licitante de sua disponibilidade. Então, eu sou uma empresa de serviços médicos, verifiquei isso no edital. O que isso tudo aí significa? Em que a administração pública quer que eu apresente uma equipe disponível para prestar o serviço antes da licitação. Eu posso me socorrer de qual instrumento aqui para atacar essa previsão editalícia? Vamos abrir rapidinho aqui no chatzinho. Marinete, a licitante deveria ter lido o edital. Não sei se foi para esse case ou se foi para o anterior. A Miriam colocou aqui uma observação muito oportuna, né? Que a impugnação, apesar que sempre tenta o esclarecimento, eu sempre digo que o esclarecimento ajuda, é informal, vale a pena fazer, né? A grande maioria aqui optou pela impugnação. E tá certo, gente. A gente tem que impugnar esse edital, né? A gente não pode fazer nenhuma exigência na fase de habilitação que cria uma condição de desigualdade. Esse edital, ele vai favorecer quem tá lá já, né? Que já tá com a equipe contratada, trabalhando, né? E não um outro licitante que não tem equipe disponível, vai ter que contratar para participar, imagina o custo disso, né? Então, a impugnação, aqui, acho que a Miriam colocou, né? Que a gente precisa questionar. O questionamento sempre é válido. A gente tem que socorrer e perder um pouco, gente, do medo, do receio de fazer um questionamento. Mas também não adianta fazer só o questionamento informal, né? Às vezes a gente pega o telefone, liga lá para o pregoeiro, tenta orientá-lo, explicar que isso não pode, que isso não é dessa forma. Só que se você não formalizar esse questionamento e se a resposta não for pública, todos os licitantes tenham acesso a ela, ela não vai vincular o edital. Então, tem que tomar esse cuidado no questionamento. A impugnação, de qualquer maneira, ela é pública, então ela vai sempre vincular todo mundo. Mas o questionamento, se não for feito, depois, normalmente eles fazem, passa como é que chama? Uma circular entre todos os licitantes ou publica no próprio portal. Se não tiver essa publicidade, ele não vincula. Então, nesse caso, eu poderia sim ter feito um questionamento se tivesse mantido uma impugnação, e o que foi feito nesse caso e foi revisto. Vamos passar para o case 4, antes da gente começar as perguntas. Esse caso aqui é um pregão eletrônico realizado para aquisição de gêneros alimentícios. A empresa interessada verificou no edital a exigência inviável de cumprimento nos termos solicitados. Foi determinado prazo de entrega suficiente para a produção solicitada e solicitou um laudo bromatológico com prazo de 6 meses, quando a jurisprudência recomenda o prazo de 1 ano. Então, só para vocês entenderem. Está previsto no edital a entrega em 10 dias, sendo que a produção, a fábrica, só consegue produzir a quantidade solicitada em 20 dias. É impossível cumprir o prazo. E também essa questão do laudo com prazo menor significa uma restrição do certame, porque somente as empresas que têm mais condição financeira que conseguem fazer uma renovação de um laudo tão caro a cada 6 meses. Então, a jurisprudência já recomenda fazer em 1 ano. Então, nesse caso, você é licitante, você está lendo esse edital. Qual medida que você entende a mais adequada? Se puderem comentar aí no chat. Todo mundo aqui colocando impugnação, esclarecimento, e caso não seja revista, a impugnação. Foi a Nara, né? Não sei como se pronuncia, Nara, me desculpe se eu pronunciei errado, mas é isso mesmo que eu entendo. Eu acho, como quem está comprando, pode ser que não entenda, né? Aquilo que eu falei, o pregoeiro, gente, muitas vezes ele está comprando alfinete, outra vez ele está comprando foguete, está comprando papel higiênico e está contratando empresa para fazer uma grande obra. Ele não entende daquele produto que ele está pedindo, ele não sabe que o prazo que ele está colocando lá é impossível. Então, eu faria, primeiro, o questionamento como eu fiz nesse caso. A gente fez um questionamento para o pregoeiro,
a gente ligou para o pregoeiro explicando, olha, o que você está pedindo é inviável, é impossível, eu não consigo. Esse caso é bem fresquinho, tá? Aconteceu semana passada. Se esse questionamento não retornar com uma alteração do requisito no edital, aí a gente vai impugnar. Mas esse é um caso claro de questionamento, que vale muito a pena a gente falar com o pregoeiro antes de questionar, antes de impugnar. Isso, o pessoal ainda está colocando impugnação. Impugnação vai caber aqui sempre, viu, gente? Mas o questionamento, eu acho que é um exemplo típico de questionamento que é para orientar o pregoeiro a comprar da maneira correta. Não sei se vai dar tempo da gente fazer, vou ver aqui com a Cláudia se tem algumas perguntas selecionadas para a gente responder. Eu vou pedir isso, eu parei aqui a apresentação, vou pedir só um segundinho para a gente selecionar algumas perguntas. Enquanto a gente seleciona aqui, eu vi um comentário aqui do Bernardo, né, que em muitos certames o único meio previsto para realizar a impugnação do recurso é o protocolo de forma presencial via correio. Um absurdo isso, né, gente, que dificulta a interposição. Costuma usar a jurisprudência do TCE para embasar a interposição por e-mail e princípio da ampla defesa. Eu faria a mesma coisa, Bernardo. Eu faço a mesma coisa. Eles não podem dificultar isso, né? O acesso aos meios de defesa, eles têm que ser amplos, senão vai estar cerceando a ampla defesa. E aí, de novo, cabe mandato de segurança, né? Mas e o custo para o mandato de segurança? Então, vale a pena a gente tentar por e-mail e alegando exatamente a ampla defesa. Gi, você prefere que eu leia as perguntas ou você vai selecionar daí? Eu prefiro selecionar, assim, o meu compromisso com todos, Nayara, é de responder as perguntas individuais. Mas eu estou tentando selecionar as perguntas que têm um caráter mais genérico, para a gente, que tem interesse a todos, né? Aquelas que são mais individuais, eu vou responder por e-mail, até a Cláudia, minha sócia, colocou aqui no chat, para que vocês coloquem o e-mail para poder fazer a resposta, tá? Tá, jóia, então. Pega as últimas aqui, né? Então, o Bernardo também está colocando aqui sobre o Ministério Público, né? Se ele pode ser acionado antes de entrar judicialmente no caso dos meios administrativos não surtirem efeito. Eu acredito que sim, porque você já tentou a via administrativa. Pode tentar. Eu não falei aqui também, eu imagino que tem uma oficina sobre isso, né, Nayara? Sobre representação, né? Sim. Representação no Tribunal de Contas. Eu não falei, se não temia ficar muito extenso, está em outra oficina. Isso, mas seria hoje às 5 horas. Então aí falaria sobre os apontamentos em tribunais de contas. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Rosa, lá no comecinho, né? Ela falou sobre o prazo para contrarrazões. Também fica disponível para a empresa que não recorreu essa hipótese de pregão presencial. Veja, Rosa, a gente tem que ver se tem aquele pressuposto do interesse de agir. Eu não recorri. Mas eu posso contrarrazoar o recurso? Eu acho que é isso que você colocou, né? Eu não recorri, mas eu posso contrarrazoar o recurso. Se eu tiver interesse de agir e justificar por que eu estou fazendo aquilo, cabe, pode colocar. Pode fazer a contrarrazões, sim. Acho que é isso, né? As perguntas. E eu abri um espaço, um minutinho, para a Cláudia falar, apresentar um pouquinho. Eu espero que eu tenha conseguido abranger de maneira... É lógico que em uma hora não dá para a gente se aprofundar nos temas. O importante é passar aqui para vocês quais são as ferramentas e o mais importante disso, o momento oportuno. A minha grande preocupação quando eu atendo meus clientes, quando me questionam sobre alguma situação, é em que momento que você está. Né? Você já participou da licitação, você impugnou, você não impugnou. Então, o mais importante de conhecer a ferramenta é saber o momento que eu posso utilizar e não tenho receio de utilizar delas. Tá? Eu percebo, eu estou aí há 15 anos no mercado de licitação, eu acho que antigamente até existia sim fundamento nesse receio da gente questionar, impugnar e depois ficar marcado naquele órgão e acabar sendo alvo de advertências e questionamentos ao longo da execução do contrato. Eu percebo que hoje isso caiu bastante, a gente vê cada vez profissionais mais sérios na administração pública, né? A lei de responsabilidade fiscal e depois a lei anticorrupção veio aí para ajudar o processo a ficar um pouco mais sério. Eu acredito na licitação enquanto oportunidade de negócio e enquanto oportunidade de negócio a gente tem que se utilizar das ferramentas para garantir a nossa competitividade. Então tem que sim usar as ferramentas tanto para se garantir no seu direito quanto, claro, por que não,
né, tentar desclassificar o nosso concorrente, desde que seja fundamentado e legal, não só para tumultuar o certame. A gente tem que tomar sempre esse cuidado, porque se a gente tumultua o certame, a gente pode ficar aí alvo, a gente pode ser alvo aí de uma penalidade. Eu já vi empresas aí serem declaradas inidôneas ou então receber multa por conta disso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas tem que usar. Tem que usar da forma adequada, da forma correta, e eu tenho, assim, eu percebo muito sucesso. Tem muita gente que fala, não vou recorrer porque não vai dar em nada. Gente, tem que recorrer. Cada vez a gente vai fazendo jurisprudência, né? Outro dia mesmo uma cliente me questionou sobre uma possibilidade de um recurso. Falei, olha, não tem jurisprudência formada sobre esse tema, sou muito transparente e honesta, não tenho certeza do resultado, mas a gente tem que tentar. Quem faz a jurisprudência é a gente, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, vou me colocar à disposição, depois vocês vão ver aqui o meu contato para qualquer dúvida ou questionamento. Obrigada, boa tarde, eu vou abrir aqui para a Cláudia. Você transfere a apresentação. Sim. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Cláudia, sou sócia da Gislene na Descomplique, e eu vou apresentar rapidamente a nossa empresa, para que vocês conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Então, a Descomplique é uma empresa de assessoria administrativa e jurídica em processos licitatórios e contratos. Técnica para agregar valores ao negócio dos nossos clientes no mercado público. Como trabalhamos? Pode passar. Os nossos serviços. Então, a gente tem uma divisão, assessoria em licitações. Então, nós fazemos a inserção de empresas não licitantes no mercado público, desde os cadastros, organizações de documentação, preparação da empresa, alguns treinamentos para deixar ela apta a disputar licitações. E representamos as empresas em processos licitatórios, com captação e análise de editais, organização de documentos, a disputa do processo. Nós fazemos questionamentos, impugnações, recursos, contrarrazões, mandados e pareceres. E prestamos assessoria também em contratos, em relação nas ações relacionadas ao atendimento aos requisitos contratuais, elaboração de pareceres técnicos, acompanhamento dos clientes em alguma reunião de negociação ou alguma reunião para tratativa de problemas contratuais, nos processos de repactação ou pedidos de reequilíbrio econômico e no apoio e concedendo apoio administrativo e jurídico na gestão dos contratos. Os nossos contatos estão aqui, esse é o meu específico, né? Meu telefone e o meu e-mail, e a gente se coloca à disposição. Eu vou colocar o da Gislene aqui no chat, que acho que faltou a informação do e-mail dela, mas eu vou colocar aqui o e-mail no chat, e vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los.